E aí, amores da minha vida, como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar um assunto novo dentro da nossa querida e maravilhosa química orgânica. Vamos falar de isomeria. Pensa comigo, ó. Iso, prefixo iso quer dizer igual. Mero, pedaço. Então, nós teremos compostos orgânicos com pedaços iguais. A gente vai trabalhar um pouquinho agora as semelhanças entre os compostos orgânicos. Ok? Vamos lá para a gente entender melhor a ideia de isomeria. Primeira coisa, vamos definir o que são isômeros. O conceito de isomeria, a verificação da isomeria, essa ideia de semelhanças e diferenças entre os compostos orgânicos, vai depender do conceito de isômero. Isômero são dois ou mais compostos orgânicos que são diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, qual é a semelhança entre esses caras? Fórmula molecular é igualzinha, mas eles não são iguais. Eles são diferentes. Tem diferenças nas suas estruturas que faz com que esses caras sejam compostos diferentes, tenham propriedades físicas e químicas diferentes. A única semelhança entre eles é a fórmula molecular. Então, quando eu encontro compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular, mas que as suas fórmulas estruturais, as suas estruturas e propriedades físicas e químicas são diferentes, eu chamo esses caras de isômeros. A gente vai trabalhar aqui, na maioria das vezes, os isômeros impares. Então, mas sempre vai ser dois compostos? Eu sempre vou comparar dois? Não, eu posso ter mais isômeros. Eu posso pegar uma fórmula molecular e tirar dali 4, 5, 6, 20 isômeros, beleza? Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui para ir melhorando a situação. Quando eu falo aqui, ó, só para frisar, galera, quando eu falo que esses compostos são diferentes, a gente vai olhar muito para as fórmulas estruturais, belezinha? Então, a gente vai focar nas fórmulas estruturais, sejam fórmulas estruturais planas ou sejam fórmulas estruturais espaciais. Então, é isso que a gente vai observar como diferença de compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Exemplo aqui, ó. Vamos pegar compostos que tenham a fórmula molecular C4H10O. Mas não tem só um composto com essa fórmula. Não, galera. Apresento para vocês dois compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Ó, C4 nos dois casos. H10 nos dois casos. E O. Esses dois compostos orgânicos possuem a mesma fórmula molecular, ok? Mas eles são iguais? São o mesmo cara? Não. Um deles é o éter dietílico, ou o etoxietano, ou dietiléter. Éter dietílico é o nome comercial, beleza? É o etoxietano. O segundo é o butanol, ou butanol. Esses compostos são completamente diferentes. Inclusive, eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Eles têm propriedades químicas e físicas diferentes, ponto de fusão, ebulição, densidade, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Eu consigo observar pela fórmula estrutural deles que eles são diferentes. O éter tem o oxigênio no meio da cadeia. O álcool tem a hidroxila, no caso aí, ligado ao carbono saturado, que é o que caracteriza um álcool. Então, eu tenho fórmulas estruturais diferentes, mas de compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Esses dois caras aqui são isômeros. Mais um exemplo. Fórmula estrutural para os dois compostos aqui. Pode conferir. C3H6O2. Mas o primeiro composto é um ácido carboxílico.
E o segundo composto é um éster. De novo, ó, funções orgânicas diferentes. Esses dois compostos diferentes, a gente percebe que eles são diferentes pelas fórmulas estruturais, que são diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros. Condição necessária para eu ver se dois compostos são isômeros. Eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Quando eu for analisar dois ou mais compostos, eu for fazer a comparação e eu montei a fórmula molecular deles e não, elas não são iguais, você descarta. Eles não são isômeros. Para compostos serem isômeros, o primeiro passo é ter fórmula molecular igual. Aí depois eu vou analisar qual é o tipo de diferença nas suas fórmulas estruturais. Pensando nessas diferenças, a gente tem alguns tipos de isomeria. Então a gente vai começar a falar da isomeria plana. Então a primeira coisa que eu vou separar é fórmula estrutural plana. Então eu vou pegar compostos de mesma fórmula molecular e vou olhar a diferença na sua fórmula estrutural plana, na que eu escrevo no papel. Dentro das fórmulas estruturais planas, os isômeros podem apresentar diferença na função orgânica, no tipo de cadeia, na posição de ramificação, de insaturação, na posição de heteroátomo e no equilíbrio químico entre alguns grupos funcionais. E depois a gente vai falar da isomeria espacial, onde eu vou olhar para a fórmula estrutural espacial do composto. Não mais no plano, não mais na folha, em 3D. E aí eu posso ter a isomeria geométrica e ótica. A gente vai falar de cada um deles, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar de isomeria plana. Então, vamos falar de cada um desses 5 tipos de isomeria plana, ok? Hey ho, let's go então. Isomeria plana, galera. É um tipo de isomeria, de novo, o que é isomeria? É essa ideia de semelhança e diferença entre compostos orgânicos. Qual vai ser a semelhança? Mesma fórmula molecular. E aí as diferenças a gente vai observar e vai classificar os compostos de acordo com essas diferenças. Então a isomeria plana é o tipo de isomeria em que as substâncias serão diferenciadas pelas fórmulas estruturais planas. Eu vou olhar para a fórmula em 2 dimensões, 2D, no plano do caderno, no eixo X e Y, beleza? Exemplo aqui, ó. Tenho mesma fórmula molecular para os dois, tá? Um é um éter e o outro é o álcool. Já tem diferença entre eles, eu consigo observar isso olhando para as fórmulas estruturais. Segundo exemplo, penteno e ciclopentano. Os dois têm fórmula molecular C5H10. Primeira coisa, galera, confere fórmula molecular. Se tiver dois compostos com fórmulas moleculares diferentes, não tem como eles serem isômeros. Você não vai encontrar nenhum tipo de isomeria ali, beleza? Eles precisam ter a mesma fórmula molecular. No caso do penteno e o ciclopentano, eles têm, e a diferença entre eles é a estrutura da cadeia. No primeiro exemplo aqui é a função orgânica. No segundo é o tipo de cadeia, uma aberta, uma fechada. Então eu consigo visualizar a diferença entre os compostos a partir de suas fórmulas planas. Beleza? Temos 5 casos de isomeria plana, dependendo de qual for essa diferença. Então aqui no primeiro exemplo a diferença é a função orgânica. No segundo caso a diferença é o tipo de cadeia. Então de acordo com a diferença a gente tem 5 tipos de isomeria. Vamos para o primeiro, a isomeria de função. Isso é o mais fácil de reconhecer e a gente já viu alguns exemplos aqui, ó. Os isômeros, então esse parzinho ou esse trio, né? Esse conjunto de compostos orgânicos de mesma fórmula molecular, eles não pertencem à mesma função orgânica. Ponto. Pegou compostos orgânicos de mesma fórmula molecular, mas que não pertencem à mesma função orgânica, eles são isômeros de função. Você já pode classificá-los como isômeros de função. Os principais casos de isomeria funcional ou isomeria de função vão acontecer
sempre entre álcool e éter. Então, sempre vai aparecer esses pares, galera. Aldeído e cetona e ácido carboxílico e éster. Por causa do número de oxigênios. Não dá para eu pegar um álcool que tem um oxigênio só e falar que ele é isômero de um éster que tem 2 oxigênios. Tá? Então, não dá. A gente vai trabalhar com esses pares de grupos funcionais, de funções orgânicas, porque são os caras que vão ter a mesma fórmula molecular. Então, aqui, ó, os exemplos. Vou pegar com a fórmula molecular C3H6O. Eu tenho o propanal, que é um aldeído, e eu tenho a propanona, que é uma cetona. Os dois compostos aqui, o propanal e a propanona, têm a mesma fórmula molecular, mas eles diferem na função orgânica. Um é um aldeído e o outro é uma cetona. Então, eu posso falar que esses dois caras aqui são isômeros de função. A semelhança entre eles é a fórmula molecular e a diferença é a função orgânica que eles pertencem. Então, a gente classifica o tipo de isomeria de acordo com a diferença. Ah, eles são de funções orgânicas diferentes. Isômeros de função. Segundo exemplo, C4H10O. Tem o etoxietano e o 2-metilpropanol. Um é um éter e um outro é o álcool. Ó, vai aparecer sempre o parzinho, galera. Aldeído e cetona, éter e álcool, éster e ácido. A gente não vai encontrar um aldeído sendo isômero de um ácido, beleza? Então, presta atenção nesses pares. Então, éter e álcool. A diferença entre eles é a função. Então, eles estão isômeros de função. Ah, mas aqui eu tenho uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Desencana de cadeia. Ah? Se a função orgânica é diferente, a gente já classifica como isômero de função. Beleza? Terceiro exemplo, eu tenho um éster e um ácido. Eles têm a mesma fórmula molecular. A diferença entre eles gritante é a função orgânica que pertencem. Então, eles são isômeros de função. Olhou, a função orgânica é diferente, já classifica como isômero de função. Não importa se a cadeia é diferente, se posição é diferente, isso não me interessa. A função orgânica dos compostos, que têm a mesma fórmula molecular, são diferentes, já classifica como isômero de função. Pode aparecer também, galera, um grupinho com 3 funções orgânicas. Normalmente a gente fala álcool e éter, éter e álcool, mas o fenol pode fazer parte desse grupinho do álcool e do éter, tá? Porque o fenol também tem um oxigênio só, também tem uma hidroxila. Lembrando que no fenol a hidroxila está ligada ao benzeno e no álcool a hidroxila está ligada a um carbono saturado, tá? Mas aqui os 3 compostos têm a mesma fórmula molecular. Qual que é a diferença entre eles? Um é um álcool, outro é o éter e outro é um fenol. Eles têm funções orgânicas diferentes. Então, os 3 compostos são isômeros de função. Belezinha? Então, isômero de função é mais fácil. Olhou para as cadeias carbônicas de compostos com mesma fórmula molecular. Eles pertencem a funções orgânicas diferentes, já classifica como isômero de função e ponto. Beleza? Segundo tipo de isomeria. Isomeria de cadeia. A gente vai falar de 5, hein? A isomeria de cadeia. Os isômeros, quando eu falo isômero, galera, eu já estou falando que são compostos que têm a mesma fórmula molecular. Se você olhar para os compostos, eles não têm a mesma fórmula molecular, descarta. Não tem como eu classificar, como eu falar tipo de isomeria, porque eles não são isômeros. Então, os isômeros pertencem à mesma função orgânica, mas eles vão apresentar tipos de cadeias diferentes. Olhou para o composto, são isômeros, mesma fórmula molecular. Pertencem à mesma função orgânica, aí eu vou analisar o tipo de cadeia. Se você pegou os isômeros e eles possuem funções orgânicas diferentes, você já classificou como isômero de função. Acabou. Os compostos não podem ter 2 classificações ao mesmo tempo, galera. Não posso falar, isômero de função e de cadeia. Não. Se você já classificou como isômero de função, ponto. Acabou.
Se os compostos não são isômeros de função, se eles não possuem funções orgânicas diferentes, se eles pertencem à mesma função orgânica, aí eu vou analisar o tipo de cadeia. A gente vai fazer essa ordem, beleza? Então, analisando o tipo de cadeia de compostos que pertencem à mesma função orgânica. Então, aqui eu tenho, ó, 2 hidrocarbonetos. Mesma fórmula molecular, mesma função orgânica. Qual que é a diferença entre eles? O penteno tem uma cadeia aberta e o ciclopentano tem uma cadeia fechada. Eles apresentam tipos de cadeias diferentes. É visual. Uma é aberta, outra é fechada. Se a diferença entre eles está na classificação da cadeia, no tipo de cadeia, eu falo que eles são isômeros de cadeia. Então, aqui o penteno e o ciclopentano, eles são isômeros de cadeia. Tem a mesma fórmula molecular, que é o que define um isômero, e pertencem à mesma função orgânica. Os dois são hidrocarbonetos. A diferença entre eles está no tipo de cadeia. Uma é aberta e a outra é fechada, ok? Posso ter isômeros de cadeia pensando em cadeia normal e ramificada. Então, pode ser aberta ou fechada, pode ser normal ou ramificada. Então, no caso aqui, butano e 2-metilpropano. Eles têm a mesma fórmula molecular, eles são hidrocarbonetos. Vou analisar o tipo de cadeia. Um é cadeia normal, o outro é cadeia ramificada. A diferença entre eles está na classificação da cadeia. Então, eles são isômeros de cadeia, beleza? E o último exemplo, C6H14, 2 hidrocarbonetos, 3-metilpentano e hexano. O 3-metilpentano tem uma cadeia ramificada e o hexano uma cadeia normal. Então, a gente analisa cadeia aberta e fechada e cadeia normal ou ramificada, beleza? Se eu estiver trabalhando com compostos que têm essas diferenças, eu classifico eles como isômeros de cadeia, beleza? Terceiro tipo de isomeria, isomeria de posição. Olha para o nome, isomeria de função, a diferença está na função orgânica. Isomeria de cadeia, a diferença está na classificação da cadeia carbônica. Isomeria de posição, a diferença vai estar na posição, ou de ramificação, ou de insaturação, ou do grupo funcional. Então, isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma função orgânica, eles vão apresentar o mesmo tipo de cadeia, então a gente vai eliminando aquilo que a gente já classificou. Mas a diferença entre eles vai estar na posição, na localização, ou da ramificação, ou da insaturação, ou do grupo funcional. Exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, galera. Os três caras aqui têm a mesma fórmula molecular, tá? Às vezes não aparece, mas a gente já está trabalhando com isômeros. Eles têm a mesma função orgânica, todo mundo aqui é hidrocarboneto, e eles apresentam o mesmo tipo de cadeia. Cadeia fechada, na real, cadeia mista, né? Porque eu tenho parte fechada e parte aberta. Cadeia mista e ramificada, os três. Qual que é a diferença? É a posição, galera. Dá uma olhada aqui a posição das ramificações. No primeiro composto, eu tenho as posições 1 e 2. Então, aqui é 1, 2 de metilbenzeno. Aqui é 1, 3. 1, 3 de metilbenzeno. E aqui é 1, 4. 1, 4 de metilbenzeno. Eu só mudei a posição de uma ramificação. Esses compostos são diferentes. Não posso falar, mas se eu mudei só a posição, eles são iguais. Não, galera. Eles terão propriedades físicas e químicas diferentes. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas essa mudança na posição de uma ramificação confere propriedades diferentes para esses caras. Então, eles são diferentes. Eles são isômeros de posição. Eu mudei só a posição da ramificação. Depois, isômeros de posição, onde eu estou mudando a posição da insaturação. Mesma fórmula molecular, mesma função orgânica, são hidrocarbonetos, apresentam o mesmo tipo de cadeia, cadeia aberta, cadeia normal.
Eu só estou mudando a posição da ramificação. Esse aqui é o 1-buteno, da ramificação não, da insaturação. É o 1-buteno, onde a minha dupla está no carbono 1, e o outro é o 2-buteno, a dupla está no carbono 2. A gente já falou lá atrás que quando eu mudo a posição da insaturação, eu mudo quem é o composto. Então, aqui eles são isômeros de posição. E, por fim, posição de grupo funcional. Exemplo aqui são esses álcoois, galera. Todos os três têm a mesma fórmula molecular, são álcoois, pertencem à mesma função orgânica, apresentam o mesmo tipo de cadeia, cadeia aberta e normal, só que no primeiro exemplo, a hidroxila está no carbono 1 pentanol. No segundo, hidroxila no carbono 2. E no terceiro, hidroxila no carbono 3. Então, 1 pentanol, 2 pentanol e 3 pentanol são isômeros. Isso significa que eles são compostos diferentes de mesma fórmula molecular. Mais especificamente, isômeros de posição, onde a diferença entre eles está na posição do grupo funcional, que é a hidroxila. Beleza? Quarto tipo de isomeria plana, a isomeria de compensação ou metameria. Dois nomes para a mesma coisa, tá? É comum a gente confundir isomeria de compensação com isomeria de posição, porque a isomeria de compensação ela não deixa de ser uma isomeria de posição, mas ela vai trabalhar especificamente com a posição de um heteroátomo. Então, na isomeria de posição, eu analiso insaturação, ramificação ou grupo funcional. No caso da isomeria de compensação ou metameria, eu vou olhar para a posição de um heteroátomo. Então, eu preciso que a minha cadeia seja heterogênea. Os isômeros vão pertencer à mesma função orgânica, eles vão ter o mesmo tipo de cadeia, ou tudo aberta, ou tudo fechada, ou tudo normal, ou tudo ramificada. E essas cadeias precisam ser heterogêneas. Elas precisam ter heteroátomo, porque é a posição do heteroátomo que eu vou analisar. Tá? Então, cuidado para não confundir isomeria de posição com isomeria de compensação. A isomeria de compensação ela é específica para quando eu tenho uma cadeia heterogênea, quando eu estou olhando a posição de um heteroátomo. Lá na posição, eu olho insaturação, ramificação e grupo funcional. Não olha para heteroátomo, beleza? Grupo funcional que não é heteroátomo. Então, aqui eu tenho a dietilamina e a metilpropilamina. Os dois compostos têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, pertencem à mesma função orgânica, são duas aminas, têm o mesmo tipo de cadeia, cadeia aberta, cadeia normal, tá? Mas a posição do heteroátomo, essas cadeias precisam ser heterogêneas, as duas, tá? A posição do heteroátomo é diferente. No primeiro exemplo, o heteroátomo está no carbono 2, entre o 2 e o 3. E no segundo, está entre o carbono 1 e 2. Então, cuidado, eu também estou analisando posição? Também, mas ela é específica de heteroátomo. A isomeria de compensação, ela só funciona para cadeias heterogêneas. Cadeia homogênea, eu vou olhar lá para a isomeria de posição, beleza? Aqui eu tenho dois éteres, vai aparecer para gente. Isomeria de compensação, galera, a gente analisa quando eu tenho éter, éster ou amina, beleza? As outras funções orgânicas não vão apresentar isomeria de compensação, porque não tem cadeias heterogêneas, beleza? Aqui eu tenho o éter. No metoxipropano, o oxigênio está entre o carbono 1 e o 2. E no etoxetano, entre o 2 e o 3. Eu só troquei a posição do heteroátomo. Então, eu falo que esses caras são isômeros de compensação ou metâmeros. Belezinha? Último tipo de isomeria plana, que na real é uma isomeria específica, né? A tautomeria, a gente vai olhar, ela vai ocorrer, na real, quando os isômeros estiverem em um estado de equilíbrio. As outras classificações, as outras 4 classificações que a gente falou,
eu olho os compostos separados, beleza? A tautomeria, eu tenho que estar com esses compostos juntos, no mesmo recipiente. E eles têm que estar em equilíbrio químico. A gente já falou um pouquinho disso lá em equilíbrio mesmo, tá? Então aqui, a tautomeria, eu vou ter diferença de função entre esses compostos, eles têm a mesma fórmula molecular e eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Ah, então não posso classificar como isômero de função? Não, porque eles estão em equilíbrio. Os isômeros de função, eu estou analisando os caras separados, eles estão em recipientes separados, são substâncias separadas. Na tautomeria, eu estou com os dois caras no mesmo recipiente em estado de equilíbrio. Para você falar de tautomeria, o exercício vai ter que falar para você que esses isômeros coexistem em equilíbrio. Se o exercício falou de equilíbrio, tautomeria, já classifica como tautomeria. Tá? E outra coisa, quem são os compostos, quais são as funções orgânicas que vão apresentar tautomeria? Aldeído e enol, e cetona e enol. Tá? Lembrando vocês que enol, galera, é um tipo específico de álcool. Né? Na real, o álcool é hidroxila ligada a carbono saturado. O fenol, hidroxila ligada a benzeno. O enol é a hidroxila ligada a um carbono que faz uma dupla, mas não no benzeno. Beleza? Então aqui, quando eu tenho um aldeído se convertendo em enol e o enol ao mesmo tempo se convertendo em aldeído, eu tenho um estado de equilíbrio. Essa seta não é a melhor, né? O ideal seria essa seta aqui, ó. Melhor, vamos fazer em preto para vocês poderem enxergar. O ideal seria essa setinha aqui, né? Mas não tá rolando. Então aqui, ó, eles estão em equilíbrio químico. Eu tenho o aldeído se convertendo em enol e enol se convertendo em aldeído. A gente chama esse equilíbrio de equilíbrio aldoenólico, beleza? Aldo de aldeído e enol de enólico. Quando eu tenho um aldeído em equilíbrio com o enol, eu falo que esses dois compostos são tautômeros, beleza? E o segundo tipo de tautomeria que pode aparecer é entre cetona e enol. Eu tenho uma cetona em equilíbrio com o enol. Ela se converte em enol, o enol se converte em cetona. Essas conversões acontecem pela mudança da posição da dupla ligação, beleza? Quando eu tenho o equilíbrio entre cetona e enol, eu tenho um equilíbrio cetoenólico. Aqui eu posso falar tautomeria aldoenólica ou tautomeria cetoenólica. Então, a tautomeria, esses caras são isômeros? São. Eu chamo eles especificamente de tautômeros, porque são isômeros de funções orgânicas específicas, aldeído e enol, ou cetona e enol, e esses isômeros estão em equilíbrio químico. A tautomeria só ocorre se esses caras estiverem no mesmo recipiente em estado de equilíbrio. Se eu pegar o aldeído num recipiente e o enol no outro, não tem isomeria, beleza? Aí eu chamo de isomeria de função, porque eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Se eles estiverem no mesmo recipiente em equilíbrio, chama de tautomeria. Ok? Galera, finalizamos a isomeria plana por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar de isomeria espacial. Então aqui a gente estava olhando para a fórmula plana do composto, para a fórmula estrutural plana que eu desenho no caderno. Na próxima aula a gente vai tentar pensar na fórmula em 3 dimensões. A gente vai precisar da visão além do alcance para poder olhar em 3D para as nossas fórmulas espaciais. Beleza? Até a próxima aula.